juíza, profetisa, líder, conselheira, guerreira, poetisa e ainda esposa. É algumas qualidades da mulher que a gente vai falar hoje. Débora. Você provavelmente já conhece a história de Débora, mas não é só dela que a gente vai falar. A gente tem um bônus aí, né? Outra mulher que foi importantíssima nesse enredo todo, né? E essa história é uma história que me inspira demais. Então, bora pro vídeo de hoje. Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Luiza e este é o meu canal. Hoje a gente vai dar continuidade, né, para nossa playlist de mulheres da Bíblia. Né, a gente já falou sobre Abigail, né? Se você não assistiu, corre lá porque tá bem bacana o vídeo, né? Uma mulher maravilhosa aí para você se inspirar, para você aprender com ela, enfim, vamos lá. Assiste lá o vídeo. E hoje a gente vai falar sobre Débora. Antes de mais nada, você já curtiu e compartilhou esse vídeo? Já dá like e já se inscreve aqui no nosso canal, no meu lindo, maravilhoso canal, para você receber notificações e ficar por dentro de tudo. E a propósito, já vai comentando aí embaixo se você já sabe quem é outra mulher que foi importante aí no enredo todo da história de Débora. Se você já sabe quem é, então já escreve aí nos comentários para eu saber se você assistiu o primeiro vídeo ou se você já sabia, né? Vamos ver. Enfim, a história de Débora se passa no capítulo 4 e 5 de Juízes, né? Débora, como eu disse já, ela tem muitas qualidades e quando eu li a história de Débora pela primeira vez, ela me inspirou muito, né? Foi muito, como eu peguei assim, né? Aqui, ó, quando eu era adolescente, nessa minha Bíblia aqui, ó, velhinha, muito obrigada, mãe. Eu li e foi uma inspiração muito grande pra mim, de verdade, porque como a gente não tem muitas referências femininas na Bíblia, quando eu li a história de Débora, o fato de não ter muitas referências femininas não significa que a Bíblia seja machista. Mas isso é isso é assunto para outro vídeo. Vamos focar. Então, ela foi uma mulher que me impactou, enfim, e eu quero trazer o mesmo sentimento que eu tive pra vocês. Bom, eu vou dar uma pincelada na história dela e depois a gente já fala o que a gente aprende com ela também. Débora, como eu já disse, era uma profetisa, juíza. O cargo que ela ocupava poderia equivaler hoje, nos dias de hoje, como um prefeito, um governador, né, um líder, né? Hoje em dia ela seria uma líder muito poderosa, porque ela ocupava um cargo de poder, né, à frente do seu tempo, né, porque não era o cargo que muitas mulheres ocupavam, tanto é que ela é a única que a gente conhece como juíza. E aí, né, o que ela fazia? Ela aconselhava o povo, ela profetizava, enfim. E no meio de uma dessas profecias, né, ela profetizou para Baraque, né, porque o povo de Israel estava sofrendo nas mãos de outro povo, né, enfim, eu vou tentar resumir, tá? Você lê a história, hein? E aí, ela foi falar com Baraque. E aí, Baraque falou assim, ó, vá, né, contra Cícera, né, que era o outro cara lá, e pode ir que Deus está com você, Deus vai dar vitória pro povo de Israel. Aí deu as instruções corretas que Deus tinha mandado para ela. E aí, Baraque falou o seguinte, peraí, eu só vou se você for comigo. Débora foi e falou assim, tá bom, eu vou, mas Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Nossa, isso é muito legal. Tá no versículo... Calma aí. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Vou começar do 8. Então Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Né? Bem arregão, vamos dizer assim, né? Porque Deus já tinha falado. Em vez dele confiar na palavra de Deus, ele preferiu não confiar e pediu para Débora ir junto com ele. Interpretação Vitória à parte, vamos pro foco do texto. E ela respondeu, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Ah, eu amo essa palavra porque impactou muito a minha adolescência, né? E ouvir isso, né? E aí ela foi, deu as instruções, e aí o povo de Israel venceu aquela batalha, e aí no meio do caminho Cícera conseguiu fugir. Né? Cícera era tipo o capitão lá.
E aí ele conseguiu fugir e foi pra casa de Jael. Nossa, gente, eu não ouço falar sobre essa mulher, gente, mas é uma mulher forte, uma guerreira dessa, tem que ser falada pro mundo inteiro. Vocês já conheciam a história de Jael, gente? Pois é, ninguém lembra de Jael, porque todo mundo só lembra de Débora. E aí o rei Cícera chegou lá na casa de Jael e falou assim, deixa eu me esconder, porque a família de Jael, né, o marido dela, era amigo, né, assim, não tinha briga, não tinha rixa com eles, então ele falou assim, então eu posso ficar, me hospedar ali na casa dela, porque tá tudo certo. Mas não tava tudo certo, não. Ela, entra, pode entrar, meu querido. Toma um leitinho, deite-se. Arrumou tudo ali pra ele. E quando ele estava dormindo, ela matou ele. Calma, Vitória. Calma. Desculpa, gente. Mas enfim, matou ele. E aí o povo de Israel comemorou, aí chegou Baraque, cadê Cícera, cadê Cícera? Aí já falou assim, vem cá que eu te mostro, e aí tava lá Cícera morto. Enfim, essa é a história de Débora. Depois disso ela cantou, fez um cântico lindo, maravilhoso, né? E aí mostra o lado poetisa dela. Então, o que a gente aprende com essa mulher, né? Todas essas características que Débora tem são características que a gente também deve ter. Né? Hoje nós vemos que tem dois extremos, mulheres que querem mandar em tudo e que acham que não precisam do homem, não precisam de mais ninguém, e mulheres que acham que por ser mulheres elas não podem nada, tem que ficar ali sempre na submissão, né? Mas não é assim, né? A Bíblia fala da submissão ao marido, não significa ser submissa a todos os homens, e isso era o que Débora entendia. O nome do marido dela era Lapidote, acho que é isso, e o significado do nome dele era trovão. Ou seja, o marido de Débora não era um frouxo que deixou ela tomar as rédeas e aí ela fez tudo, enfim, não. O nome dele é Trovão, que dá a entender pra gente, assim, o que deixa claro, né? Porque naquela época o nome representava a pessoa, né? Como eu falei no caso de Abigail, o marido dela, a tradução do nome dele seria Cão. E o nome do Lapidote seria Trovão, então ele não era um homem frouxo. Então ali a gente vê que provavelmente, assim, ela não era uma mulher que tomava as rédeas da situação, pelo contrário, como trovão, talvez ele tinha, ele tinha, né, o poder ali, as rédeas do casamento, enfim, como deve ser, né, ela sendo profetisa, sendo juíza, sendo mulher de Deus, eu tenho certeza que ela seguia esses mandamentos da Bíblia mesmo, como homem sendo cabeça, e ali eu vejo que talvez o marido dela era quem apoiava ela e incentivava ela, porque via nela uma qualidade muito boa, né? Via ali nela o potencial dela. E aí entra o primeiro ponto, né? Bom a gente ter gente do nosso lado que veja o nosso potencial e nos apoie. Obrigada, meu amor, que está editando esse vídeo e que sempre me apoia, né? Eu acho que é disso que a gente tem que entender, principalmente no casamento. Homens que sejam trovão, mas que entendam o lado da mulher que eles têm, né? Eu acho que esse que é o foco. E ali a gente vê que ela continuava, provavelmente ela era mãe, né? Não fala nada a respeito, mas provavelmente, né? Como não existia anticoncepcional e não fala que ela era estéril, provavelmente ela era mãe. Então a gente vê ali uma mulher que ela tinha virtudes também de amiga, né? Porque conversando ali com Baraque, e ela era conselheira ali do povo, juíza, profetiza, todas essas qualidades demonstram que a palavra do Senhor, ela exalta tanto homens quanto mulheres de Deus para exercer o chamado, né? Para ter um chamado de ir por todo mundo, de fazer o que tem que ser feito. Isso tudo, se você tem, né? Como Débora, sabedoria, ousadia, força, né? Porque ela se transformou numa guerreira. Até então ela não era guerreira, né? Não tem passagem falando que ela já tinha entrado numa guerra, né? Numa luta. E ela entrou. E ali com um espírito de liderança muito forte, sem perder a feminilidade, porque ela continua sendo ali uma poetisa, muito lindo o verso, né, o cântico dela, e isso tudo nos ensina que você pode ser forte, você pode ser muito poderosa, mas isso não significa necessariamente que você vai virar um homem, né, que você vai virar um machão, né. Hoje a gente tem uma referência nos filmes muito forte de mulheres poderosas, mas a maioria dessas mulheres que são poderosas, elas não são casadas, elas não cuidam da família, maioria, gente, vira lésbica, porque aparentemente para os filmes, uma mulher poderosa, líder uma mulher poderosa que seja líder, ela não pode ser feminina. E aqui vemos claramente que não é assim. Débora era uma mulher mesmo, feminina, que seguia os princípios de Jesus Cristo, da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, e mesmo assim ela foi uma líder exemplar.
E aí a gente ainda tem Jael, né, que usou da feminilidade, da sabedoria, da astúcia que as mulheres têm. Os homens também tem feminilidade não, mas tem muita astúcia, esperteza, os homens têm? Tem. Mas as mulheres, elas têm um jeito diferente disso. A gente sabe que a mulher tem o que chamamos de sexto sentido, talvez, mas eu acho que não seria essa a palavra correta. E aí ela usou disso para atrair aquele homem, né, para enganá-lo, para conseguir, né, dar vitória para o povo de Israel. E aí essas duas mulheres marcaram a história de um povo. Depois disso, o povo de Israel tiveram muitos e muitos anos de paz, né, porque enquanto eles estavam sendo afligidos e oprimidos, né, porque o povo de Israel era assim, pecava, pedia perdão, Deus abençoava e aí eles voltavam a pecar. E Débora, ela não se rendeu a isso, enquanto o povo todo, né, estava pecando e depois pedindo perdão, não, ela vivia de acordo com os princípios bíblicos, tentando ao máximo seguir o que a palavra de Deus ensina, né, sem se curvar aos deuses daquela época como o povo de Israel fazia. E aí depois disso o povo conseguiu ter paz, né, teve descanso graças à mulher. E como o próprio versículo que eu li diz, Deus entregou Cícera na mão de uma mulher. E eu acho que não só nenhuma, mas em duas, Jael e Débora, né? E eu acho até engraçado, né? Porque quando Débora fala assim, Deus entregará Cícera nas minhas mãos, na verdade não foi nas mãos delas, né? Por isso que ela fala, Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Foi na mão de Jael, né? Porque foi ela que matou. E é engraçado porque eu sempre pensei assim, até lendo assim, eu só fui me tocar esses dias, peraí, não foi na mão de Débora, né, que Cícera morreu? Foi na mão de Jael. Então, assim, eu acho que é interessante, é uma história interessante, uma mulher inspiradora. Leia a história de Débora, né? Veja ali o cântico dela, aprenda com ela, seguindo o exemplo dela, né? Ela não deixou de ser o que ela era, né? A essência feminina dela continuou ali evidente, mas ela fez muito, muito mais além. Principalmente porque ela estava debaixo da ordenança de Deus. Isso é primordial. Ela não tomou a frente porque ela quis, ela não foi com as forças dela, não. Ela estava debaixo da bênção do Senhor, né? Deus falou vai e ela foi. Já que Baraque não vai, eu vou. E é assim mesmo que a gente tem que agir, de acordo com a ordenança divina. Porque se Baraque não for, vai eu, vai você. Mas desde que isso esteja debaixo da permissão de Deus, né? Que seja ordenança de Deus. Eu espero que você tenha entendido o recado, gostado aí da história de Débora. Leia lá os Juízes 4, 5, reflita a respeito disso. Se tiver algo a acrescentar, coloca aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado, né? Até a próxima, curta esse vídeo, compartilha, né? Tem um grupo no Telegram que eu participo, eu vou colocar aqui na descrição, porque é um grupo muito bacana, que eu aprendo bastante. E inclusive é a pastora Rosana Salabai, eu acho que é assim que fala o nome, e ela é uma bênção. Então esse vídeo é uma inspiração no que ela fala lá pra gente. E então é isso, gente. Muito obrigada por você que ficou até aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal e é isso aí.